Então vamos lá. O que essa questão nos diz? Um rapaz criou uma senha para seu computador, tomando sua data de nascimento, 22 de dezembro de 98, e embaralhando ao acaso seus dígitos sem as barras, né? Então nós temos a situação 2212 1998. E a gente vai fazer esse embaralhamento, né, entre esses elementos, entre esses números. Então nós podemos escrever de trás para frente ou trocar ali a posição entre um algarismo e outro e por aí vai, tá? É isso que o enunciado está trazendo. Desse modo, o número de possibilidades distintas de senha que ele pode ter obtido é igual a... Isso aqui é uma questão de permutação. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de elementos e uma mesma quantidade de espaços, né? Uma mesma quantidade de posições. Então eu não tenho um elemento de fora que eu tenho que ficar colocando ali dentro. Não, eu tenho 8 posições e 8 elementos. Então, o que eu estou fazendo ali na realidade é uma troca, tá? É uma troca. E, gente, troca é sinônimo de permutação, tá? Todas as vezes que você cai em uma situação de troca, você aplica a permutação. Então, não precisa se preocupar se é arranjo ou... Não, é permutação, porque é uma troca entre os próprios elementos, tá? Tá, mas se você observar, nós temos ali alguns elementos que repetem, né? Então, é uma permutação com repetição. E a permutação com repetição, nós temos uma forma para calcular ela, aonde nós tomamos n como número de elementos, que no nosso caso aqui são 8, né? E o que eu estou chamando aqui de alfa, beta, teta, são o número de repetições que esses elementos eles têm, né? E a fórmula ela é dada por n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes teta fatorial. Aonde alfa, beta, teta são a quantidade de repetições, né? De uma forma generalizada. E n é o número de posições, né? O número de elementos. Que aqui no nosso caso é a mesma coisa. Então nós temos 8 elementos. 8 fatorial, porque 8 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, tá? Dividido por... Aqui embaixo a gente coloca as repetições. Então, como assim as repetições? Se você observar, o número 1, ele repete 2 vezes, né? Então, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar 2 fatorial, porque 2 é o número de repetições. Se você observar, o número 2 repete 3 vezes. Então, você vai vir aqui e vai colocar um 3 fatorial. O número 8 repete uma vez. Então, eu vou colocar 1 fatorial. E o número 9 repete 2 vezes, eu vou colocar o 2 fatorial. E aí você pode ter uma dúvida de... você pode ter a seguinte dúvida, né? O 1 fatorial eu preciso colocar? Não, tá? Não é uma obrigação, porque 1 fatorial é 1, e ali a gente vai ter uma multiplicação por 1, que é ele mesmo, ou divisão por 1, que é ele mesmo, então não é algo que vai influenciar a sua conta. Não precisa ter esse medo. Aqui eu só coloquei pela definição, tá? Para ficar mais explicado. Agora basta resolver, tá? Nós temos 8 fatorial, que é escrito como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Cheguemos até o limite do maior fatorial do denominador, que no nosso caso é o 3, dividido por, colocar em ordem aqui, 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial não tem necessidade de eu colocar ele aqui não, tá? E agora aqui nós fazemos alguns cortes. O 3 fatorial a gente cancela com 3 fatorial. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2 e 2 vezes 2 é 4, né? Então a gente pode cancelar com o 4, simplificando assim ainda mais a nossa conta, o nosso cálculo, que vai ser dado por 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 8 vezes 7 é 56 e 6 vezes 5 é 30. E 56 vezes 30 vai dar 1.680, chegando no nosso gabarito letra A. Então, nós podemos reorganizar essa senha de 1.680 formas diferentes.